Graça e paz em nome do Senhor Jesus. É muito bom estarmos começando esta semana, ela já começou ontem, né? E nós caminhando com o Senhor, sendo alimentados pela palavra de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já se questionou algumas vezes sobre por que os maus prosperam e os bons parece que ficam nadando contra a correnteza? Por que coisas boas acontecem com pessoas ruins, más, e coisas más acontecem com pessoas boas? Você já se perguntou alguma vez sobre isso? Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no Salmo 73 para que nós pensemos juntos sobre estas questões. Questões muito oportunas e muito contemporâneas. E nós vamos, quem sabe, nos identificar aqui. Essa tem sido a minha oração, para que nós nos identifiquemos aqui com o conteúdo desse salmo. Salmo 73, composto por um homem chamado Asaf, da tribo de Levi, descendente de Levi, um levita, um cantor, um homem que ministrava louvores ao Senhor, um homem de coração convertido ao Senhor, temente a Deus. Nós vamos aprender alguma coisa com este salmo agora. Primeiro vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra é viva, é eficaz, é oportuna. Ela é alimento verdadeiro para as nossas almas. E eu quero pedir que nesta manhã, neste momento agora, a tua palavra penetre no nosso coração. A tua palavra faça todo o procedimento que está no teu coração para nós nesta manhã. Vivifica pelo teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Eu convido você para acompanhar comigo a leitura do Salmo 73. O título é O Problema da Prosperidade dos Maus. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração puro. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei o coração puro e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo.
Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. O tema para esta devocional, esta meditação, é composto de 3 palavras: confissão, adoração, restauração. E estas 3 palavras serão os nossos 3 pontos dentro desta singela reflexão. E eu oro para que, como já disse, essa palavra do Senhor seja vivificada pelo Espírito Santo ao seu coração, como tem sido, e eu quero que seja mais e mais ao meu coração. Refletir sobre a palavra de Deus traz um enriquecimento profundo dentro de nós. Nós vamos ver isso aqui ao longo desta composição poética linda de Asaf. No início, nós encontramos aqui um homem, Asaf, abrindo o seu coração e fazendo uma confissão. É o ponto número 1. Confissão. Ele confessa o quê? Primeiro, ele começa declarando que Deus é bom. Deus é bom para com o seu povo, para com aqueles que têm o coração limpo, o povo de Israel escolhido por Deus, separado dentre as nações, salvo da escravidão no Egito, trazido milagrosamente para uma terra que mana leite e mel, para proclamar os feitos do Senhor, um povo único, de propriedade exclusiva de Deus. Ele fazia parte desse povo, considerava-se de coração limpo, e Deus é bom para com esses. Só que, quase que ele desvia do Senhor. Na tradução da Bíblia em linguagem de hoje, esses 2 versículos, o 2 e 3, diz assim: porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Então, a confissão que ele faz é essa: eu senti inveja dos que estavam prosperando diante dos meus olhos. Então ele que, de um coração puro, membro, participante de um povo escolhido de Deus, colocou os olhos naqueles que estavam prosperando. E como é que eram essas pessoas? Olhe para o texto. Eles não tinham preocupação. Segundo a ótica de Asaf, Asaf olhava para eles, o povo despreocupado, feliz da vida, curtindo todas as coisas. Eles eram saudáveis, seus corpos são sadios e nédios, eles eram fortes, firmes, estavam vendendo saúde. Não pegavam Covid se passassem pelo meio da pandemia, e se pegasse sarava, porque não tinha nenhuma outra enfermidade que viesse atrapalhar. Não partilhavam das canseiras dos mortais. Parece que esse povo nem fica velho. Tudo está bem com eles. E olha como eles são. Verso 7, verso 8, eles vivem maquinando mal, eles blasfemam contra Deus. Verso 8, motejam e falam maliciosamente. Aqui na linguagem de hoje tem umas expressões que nos esclarecem bastante. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Alguma similaridade com situações ao nosso redor? Muitas, né? Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Olha o caráter dessas pessoas, falam mal de Deus. Os maus são assim, eles têm muito e ficam cada vez mais ricos.
verso 12. Esse era o quadro que Asaf via estampado nessas pessoas. E ele começou a se sentir mal. Ele começou a sofrer. Ele começou a se afastar de Deus. Quase que os meus passos se desviaram de Deus. Então, o que acontece quando há inveja no coração? O que a inveja faz? Se nós olharmos para os versículos 2 e 3 novamente, nós vamos ver que a inveja leva a pessoa a um declínio espiritual. A inveja leva a pessoa a sentir amargura e revolta. Olha o versículo 22 e 23. Eu não podia compreender, ó Deus. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Não podia compreender, era como um animal sem entendimento. Então a inveja, que é o desejo de ser como o outro é, ter o que o outro tem, fazer o que o outro faz. Então este sentimento traz todas estas tristezas, angústias e declínio espiritual no coração de quem abriga e desenvolve, acolhe esse sentimento no coração. E nós não estamos isentos disso, porque Asaf, membro do povo de Deus, um cantor, um compositor de cânticos espirituais para Deus, confessa aqui que ele estava com esse sentimento no coração. Por isso todo esse quadro veio sobre a vida dele. Mas há duas palavrinhas neste salmo que mudam a situação e nos levam para o ponto número 2, que é adoração. Essas duas palavrinhas estão no versículo 17. Até que. Eu me sentia assim, Senhor. Eu achava até que não valia a pena eu buscar santidade. Com efeito, inutilmente conservei o meu coração puro. De que adianta eu buscar Deus, orar, eu congregar? Do que adianta? Os maus não fazem nada disso e estão aí prosperando, e eu aqui sou afligido todo dia, castigado cada manhã. Estou pior. Até que. E esse até que pode acontecer na sua vida, na minha vida. E é para acontecer. Deus quer que aconteça. E nos leva de confessando uma inveja para um campo bendito da adoração. Então, o ponto número 2, adoração. Verso 17. Até que entrei no santuário de Deus. O que é que a inveja faz? Nós vimos. Agora, o que é que a adoração faz na pessoa? Está escrito ali, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Na outra tradução diz assim, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Quando a pessoa confessa, como Asaf confessou, ele disse no verso 3, pois eu invejava os arrogantes. Porque eu invejava. Por isso, tudo isso sobreveio a mim. Até que entrei no santuário, fui adorar a Deus, fui ter com Deus o meu Criador, o meu Senhor. E aí Ele me revelou. Ele fez com que a cegueira caísse dos meus olhos, aquelas coisas que tapavam a minha vista, as viseiras, caíram dos meus olhos e eu pude ver. A minha visão foi ampliada. Deixei de ver apenas aquilo que os olhos humanos veem e comecei a ver o que sucederá no final dos tempos, com aqueles que se afastam de Deus e agem como se Deus não existisse, com aqueles que exploram os outros, com aqueles que torcem a justiça, com aqueles que vivem buscando gananciosamente um maior enriquecimento, tudo para si. Se nós pusermos os olhos nessas pessoas, porque o mundo está assim delas, em todas as esferas,
governo, vizinhança, escolas, fábricas, hospitais, em todo lugar. Há dessas pessoas. Se os nossos olhos se voltarem para elas, nós vamos sim nos atolar como Asaf estava se assolando, até que Deus o leve e você queira ser levado ao ponto de adorador. Aquele que entra no santuário de Deus é para adorar. Essa ideia aqui, trazendo para o Novo Testamento, é para adorar a Deus, é entrar em comunhão com Deus. E o que essa adoração faz? Amplia a nossa visão, faz-nos ver para além daquilo que humanamente a gente enxerga. Faz-nos ver aquilo que Deus nos deu e valorizar aquilo que Deus nos deu. Faz-nos capazes de usar e multiplicar aquilo que Deus nos deu. E entender que Deus vai colocar, Deus mesmo vai colocar esses arrogantes e maus que se afastam dele em lugares escorregadios, sem segurança. E Deus vai fazê-los cair na destruição. Não somos nós que devemos promover algo em retribuição a essa gente, mas Deus mesmo vai retribuir. Deus mostra cenas que jamais podemos ver quando estamos tomados pelo pecado, pelo afastamento de Deus, pela inveja no coração. Deus, quando vamos à sua presença, quando vamos aos seus pés, quando vamos buscá-lo, temos a visão correta de nós mesmos, dos outros, porque olhamos para Deus. A nossa vida está escondida em Deus. Nós só podemos nos entender e entender a realidade que nos cerca quando olhamos para Deus. Porque tudo converge para Cristo Jesus. Ele é o centro. E o Espírito Santo nos leva a esse entendimento, para que nós compreendamos a própria vida, compreendamos a nós mesmos, compreendamos a história que acontece e muda e transtorna-se ao nosso redor, da qual nós fazemos parte. E então, Asaf é tomado por algo tremendo, que é o nosso terceiro ponto: restauração. Ele é restaurado. O que acontece quando alguém é restaurado? Olhe para os versículos 23 em diante. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Isto é comunhão com Deus e segurança. A nossa segurança, quando estamos diante do Pai, em adoração, em comunhão, nós nos sentimos tão fortes, tão fortalecidos, que nada vai nos amedrontar. Nós vivemos num mundo que está em convulsão. A cada dia, notícias, fatos acontecendo, déspotas, tiranos tomando governos, tomando poderes, destruindo vidas, destruindo pessoas inocentes ou não, destruindo famílias, justiça sendo distorcida, maus, perversos sendo soltos, pessoas de bem sendo presas. Tudo ao inverso, valores criados por Deus sendo espezinhados e colocados como coisa de nenhuma importância, e ideias malignas que brotam do inferno e de Satanás sendo colocadas como aplaudidas novas verdades para todas as pessoas. Não. Para aqueles que amam a Deus, não. Para aqueles que conhecem a Deus, não. Os valores serão sempre os mesmos. Comunhão com Deus, que nos traz a verdadeira segurança. Olha o verso 24. Tu me guias com o teu conselho. Além de comunhão, além de segurança,
A restauração traz direção na vida. Não estamos à deriva, não estamos perdidos, não estamos sem rumo. Sabemos de onde viemos, por que estamos aqui e para onde nós vamos. Quando nós entramos em comunhão com Deus, quando nos entregamos ao Senhor, todas essas coisas são esclarecidas ao nosso coração. E as perguntas que a ciência está aí doidamente tentando responder, nós temos todas as respostas, porque a palavra de Deus nos dá. A comunhão com o Criador de todas as coisas e sustentador de toda a criação e soberano sobre todas as nações, quer elas acreditem ou não, Ele nos dá as respostas. E nós temos segurança, comunhão, direção. Mais ainda, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Lembro-me de quando eu era muito jovem, um professor meu de um curso que eu fiz sobre evangelismo de crianças, escreveu esse versículo num caderno e me deu. Eu tenho esse caderno até hoje. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Isto é satisfação. Quando nós entramos na presença de Deus, quando nós temos comunhão com o Senhor, temos segurança, temos visão da realidade, temos direção e temos satisfação. Não há outro em quem eu me compraza na terra. Não preciso de coisas desta terra para trazer prazer ao meu coração, embora eu me utilize delas, claro. Um missionário, quando voltou para sua terra, depois de muito tempo trabalhando entre sociedades bem primitivas, ele voltou para sua terra e um amigo o levou até um supermercado. E ele entrou naquele supermercado imenso, cheio de gôndolas abarrotadas de todos os tipos de produto. Ele olhou para tudo aquilo e disse: eu não preciso de nada dessas coisas. Nós, quando voltávamos de Moçambique, num exemplo infinitamente menor, ficamos também numa cidade grande na África do Sul, acolhidos por um casal de missionários amigos, e eles nos levaram a um supermercado. E nós ficamos... um shopping muito grande, uma cidade cosmopolita. Então nós entramos naquele shopping e ficamos algumas horas ali, algum tempo, não me lembro se foram horas ou minutos, enfim, nós saímos com 2 objetos. Um cadeado para nossa mala e um mapa de Moçambique, onde nós tínhamos estado. Não há nada que satisfaça o nosso coração, que venha preencher quando nós estamos cheios de Deus. Nós usamos as coisas porque temos necessidades delas. Lógico, Deus criou tudo para o nosso aprazimento, para suprir as nossas necessidades. Alimentos, roupa, casa, o carro. Glória a Deus por termos isto. Mas não são estas coisas que trazem prazer ao nosso coração, porque o nosso prazer, a nossa alegria, a nossa satisfação vem do Senhor Jesus. Tem uma música antiga que a gente cantava: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Então, a restauração traz segurança, traz direção, traz satisfação. E o Asaf ainda diz uma coisa que para mim é o melhor cosmético do mundo. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Não tem um prazo de validade, para sempre. Trazendo, quem sabe, numas palavras bem cotidianas, posso ficar velho, mas vou ficar sempre firme e forte. Nós estávamos num consultório de oftalmologia uns dias atrás e estava passando numa tela, assim, para quem estava esperando ali a sua vez, algumas frases e cenas, e apareceu uma senhorinha já de idade,
toda enrugadinha e com uns óculos e um sorriso e os olhos muito vivos. E a frase era ninguém verá as suas rugas enquanto houver brilho nos seus olhos. Amei essa frase. E comentei com a minha filha, falei, esta é a situação do cristão. A gente envelhece, claro, temos espelhos em nossas casas, né? Sabemos disso. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Aí ele ainda lembra, os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são os infiéis para contigo. Deixa com Deus. Por que que os maus prosperam? Por que que as coisas boas acontecem com as pessoas tão ruins? Deixa. Não cabe a nós respondermos a essa pergunta e tentarmos entender isso. Entenda aquilo que concerne a nós, junto ao nosso Deus. E estas coisas, sabemos que um dia Deus, que é soberano, vai cuidar delas. Porque cristãos, irmãos nossos, gente boa, gente honesta, gente que busca santidade, gente que quer fazer o bem, estão hoje presos por amor a Jesus, torturados, separados dos seus familiares.